Graças a Deus, mais um dia de vitória, mais um dia de conquista, um dia de triunfo, né? Onde a paz do Senhor, nosso Deus, está sobre nós e reina sobre nós, né? Graças a Deus. Jesus disse, a minha paz eu vou lá dou, não vou lá dou como o mundo a dá, né? O mundo não tem paz. A palavra de Deus fala que no mundo as pessoas são sugadas, né? Tira tudo de bom que a pessoa tem, suga ela. E por final, então, aí lança ela fora. Mas graças a Deus por Jesus, né? A Bíblia fala que Ele nos tirou da autoridade das trevas, nos libertou da autoridade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então é maravilhoso nos reunir, eu quero saudar vocês com a paz, né? Quero encontrá-los no amor. Quero encontrá-los felizes, né? Com prazer, né? Desejo, né? Ontem nós falamos a respeito disso, né? Que Deus continue abençoando as vossas vidas, né? Graças a Deus, quinta-feira, dia 27, a live das crianças, né? Vai ser maravilhoso, vai ser lindo. Graças a Deus por isso. Deus seja louvado, né? Sábado, nós temos o culto lá na igreja, presencial, então você participe desse culto, né? Deus ama você e quer ter o melhor para a tua vida, graças a Deus. Então, vamos lá com a máscara, né? Não leva criança, até mesmo pessoa depois de 60 anos, né? Fica na tua casa, criança também não é para ir, porque assim diz o decreto da prefeitura, né? Então, não é nós que estamos proibindo, não. Não é a igreja que proíbe, mas é a autoridade que determinou que as crianças não estivessem, né? Então você não leva criança. Eu disse para algumas irmãs, né? Vai o marido, a esposa fica com o filho. Vai a esposa, o marido fica com o filho. Ou o contrário, fica o marido em casa e vai a esposa, né? Para assistir o culto. Então temos que fazer vai um e depois troca, vai o outro, né? Para poder fazer o quê? Para poder dar continuidade, até que tudo comece a normalidade. Hoje eu recebi uma informação do nosso superintendente, o pastor Antônio, né? E ele mandou cada um ser responsável. Então nós temos que ser responsável, né? Continuar responsável. Vamos orar, vamos interceder, vamos fazer tudo, vamos adorar a Deus. Nós cremos em milagre, vamos continuar crendo no milagre, mas a lei determina, então nós temos que ser obedientes à lei. Então, leve sua máscara, lá estamos com todos os aparatos necessários, né? Quem foi no culto de ontem, até mesmo viu que nós estamos preparados para recebê-los, né? Deus ama você e tem o melhor para a tua vida. E no domingo nós teremos o culto da família, né? Onde nós estaremos pregando, ministrando e orando pelas famílias. Então participe, se você pode ir, vai. Se chegar lá, nós vamos dar um jeito de arrumar todo mundo lá com distância um do outro, né? Como tem lá. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus ama você. Ou fica em casa e assiste, né? Online, assiste na tua casa, participa do culto. Nós falamos bastante sobre a fé nessa quarta-feira, né? Foi falado bastante sobre a fé, né? E é maravilhoso isso, porque precisamos de fé. Veja, precisamos de fé para estar conectado. Se nós não tivermos fé, nós não fazemos isso, né? Não conseguimos fazer, por isso que muitas pessoas não conseguem, porque o desejo realmente da pessoa não é a palavra de Deus. E por não ser a palavra de Deus, a pessoa não tem fé. E se não tem fé, então ela não vai buscar as coisas de Deus, né? Mas aqueles que têm fé, eles buscam a coisa de Deus, colocam Deus em primeiro lugar, porque sabem que então todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Deus é maravilhoso. E o que nós precisamos é continuar firme, né? Eu quero saudar você que está distante aqui de Piracicaba ou na cidade de Piracicaba, lá com sua família, né? Você é empresário, comerciante. Eu quero saudar você que está em outro estado, até fora do Brasil, né? Onde
possa chegar essa live, esse culto, essa reunião online que nós estamos fazendo aqui nessa noite, né? Compartilhe com alguém o que Deus está fazendo na tua vida. Compartilhe esse horário, né? Essa transmissão que nós estamos fazendo, para que alguém possa também ser abençoado. Nós vamos estar orando por essa pessoa. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Eu vou estar orando por você, né? Intercedendo por tua vida, para que tudo vá bem na tua casa, na tua vida, na tua família, os seus negócios, tudo venha a funcionar, né? A Bíblia fala que Jesus intercedeu por Pedro, né? Por quê? Porque Satanás queria se andar com a fé de Pedro, né? E queria destruir a fé de Pedro. Destruindo a fé de Pedro, acabou, né? Pedro caía fora. Mas Jesus intercedeu. E o que aconteceu? Ele balançou, mas não parou, né? Ele até mesmo errou, mas não desistiu. Pediu perdão e continuou andando. Por quê? Porque havia intercessão. Deus é maravilhoso. Devemos orar, né? A missão de um pastor é orar pelas ovelhas, né? Jesus disse para Pedro, né? Tu me amas, Pedro? E Pedro falou, sim, te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Sim, te amo, Senhor. Sabe, quando ele falou mais uma vez, que teria que ser 3 vezes, conforme ele tinha negado, então Pedro falou, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse para ele, então cuida das minhas ovelhas, né? Sabe, a função de um líder é justamente isso, né? Ele tem a responsabilidade de orar, interceder, e principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Um mundo que não está brincadeira, não. As coisas têm que ser feitas e feito bem com responsabilidade, né? Senão vai acontecer o que está acontecendo, né? Fora da responsabilidade, o povo vai perecer. Ontem nós falamos, né? Moisés, quando estava com a mão de pé, o que acontecia? Era vitória. Quando ele baixava a mão, o que acontecia? Era derrota. Quando ele levantava a mão, era vitória. Então seguraram a mão de Moisés e o povo, Josué e o exército venceu a batalha. Através do contato com Deus. Porque a vitória vem de Deus. Ela não vem da nossa força, do que possamos fazer. Ela vem de Deus, né? É de Deus que vem para nós a vitória. Então, graças a Deus por tudo isso, né? O que Deus está operando e fazendo. Temos que ficar firme nessa época, né? A Bíblia fala arraigado, alicerçado, né? Na palavra de Deus, para que possamos vencer, triunfar. Porque se Deus é por nós, nós vencemos, né? Nós vencemos. Porque a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores, né? E a confiança nossa é essa, nós somos mais que vencedor. E acabou. Por quê? Porque é maior o que está em nós. Graças a Deus por tudo isso. Deus é maravilhoso. Deus é um Deus bom. Eu gostaria de ler uma palavra que está lá na carta de Paulo aos Romanos, né? Lá no capítulo 11. Se você tem aí um caderno, anota, depois você lê. Romanos capítulo 11. Nós vamos ler lá no versículo 33 a 36. Paulo falando da grandeza de Deus, né? Falando da maravilhosa sabedoria, né? E também os desígnios de Deus, né? A vontade de Deus, o desejo de Deus, o proceder de Deus, né? Paulo está falando sobre isso. É maravilhoso isso. Glória a Deus. E olha o que Paulo fala, vamos ler, versículo 33 do capítulo 11 de Romanos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Veja, a Bíblia fala que Deus, o que Deus fez? No versículo 32 diz, porque Deus, olha lá, a todas as coisas, todas encerrou na desobediência, né? Na desobediência, a fim
de usar de misericórdia para com todos. Todos, né? Por isso que a Bíblia diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele fala aqui, nessa desobediência, encerrou na desobediência, né? Veja, a oposição obstinada à vontade de Deus, né? Ou à vontade divina, sabe? O ser humano, cada um da sua maneira, cada um da sua forma, cada um do seu jeito, né? Buscando o seu Deus, e todo mundo de uma forma diferente da outra, né? Assim Deus encerrou toda a humanidade, toda a humanidade. Então fala aqui da grandeza de Deus, né? Ele encerrou por quê? Para que ele pudesse agir, para que ninguém viesse depois dizer que tinha feito alguma coisa para Deus, ou queria receber a glória para ele, que ele fez alguma coisa por merecer aquilo que Deus estava fazendo por ele. Pois a Bíblia fala que Deus amou o mundo, que ele deu, ele enviou Jesus, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele fala aqui sobre essa grandeza de Deus, a sabedoria de Deus, né? E o porquê da razão de tudo isso, né? Veja, Deus, na verdade, quando ele fala aqui, no versículo de número 36, porque dele, né? Olha, dele e por meio dele significa, ou voltando para ele, né? Deus é a fonte, Deus é um manancial, ele é antes de todas as coisas. Veja, ele é que fez, né? Criou o ser humano, né? Deus é antes. Isso que ele está querendo dizer aí, porque dele, ou seja, Deus é o manancial, Deus é a fonte, é dele que vem a vida, ele é a vida, ele está querendo dizer, também por meio dele, ou seja, ele é o sustentador da sua criação, ele é o sustentador, né, da sua criação, e depois fala, ele é o alvo, né, ou na verdade está dizendo aí, por meio dele e para ele são todas as coisas, né? Então todas as coisas, a ele é o alvo, ele é o alvo, ele se mostra como o alvo de todas as coisas, e também, olha lá, para ele, né? Para ele, também é todas as coisas, né? E também dele. Então Deus faz um trocadilho aí, né? De palavras, mas apontando tudo nele apontando todas as coisas. Por isso que nós olhamos e vemos, por isso que ele fala depois no capítulo 12, Paulo diz, né, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E depois ele segue dizendo, não vos conformais com esse mundo, né? Com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, olha lá, qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, né? Veja, tudo é proveniente de Deus. Se nós estamos aqui, né? Se nós vivemos, nascemos nesse mundo, vivemos, veja, tudo por causa de Deus. Deus é a razão de todas as coisas. Você nunca ouviu falar numa família, quando está reunida, né? Está lá o avô, o avó, o bisavô, a bisavó, os mais velhos, os patriarcas da família, e de repente um vem e fala, está vendo quanta gente? O Senhor é o culpado de todos, né? Mas na verdade não deveria ser assim, né? O culpado é Deus, né? Ele não está visível, mas todas as coisas se originou de Deus, e é o que ele está falando aqui. Então ele fala agora a razão do porquê, né? Por isso é a razão do ser humano ter separado, para que agora voltasse na dependência de Deus, né? Voltasse sabendo que nós dependemos de Deus, que ele é o alvo, ele é o manancial, ele é a fonte de todas as coisas, é dele que vem todo o suprimento, né, para a nossa vida, seja na parte física, mental, física, né, espiritual, ou
vestimenta, enfim, todas as coisas que um ser humano precisa para a vida, né? Isso é Deus, vem de Deus, é o que ele está dizendo. E também ele fala aqui, são feitas todas para ele, apontando para ele, né? E toda a glória somente a ele. Graças a Deus por isso, é tão lindo, é tão maravilhoso. Sabe, eu gostaria de voltar lá no livro de Gênesis, no capítulo 28, para falar um pouquinho sobre Jacó. Nós vamos ler um texto aqui, lá no Gênesis capítulo 28, olha o que fala sobre Jacó. Nós já falamos bastante de Jacó, né? Aqui, nós vamos ler lá no capítulo 28, no versículo 12, olha o que fala. Jacó havia saído da sua casa, né? Isaac, o seu pai, tinha abençoado ele, tinha dado a ele a bênção da primogenitura. E Jacó ali, porque ele tinha feito lá uma troca com o seu irmão, e ele sabia que o seu irmão ia se zangar depois quando voltasse, Jacó pegou e foi embora antes que ele chegasse. E a caminho, Jacó de repente, já estava anoitecendo, Jacó pegou uma pedra, colocou num lugar lá, e deitou e dormiu. E conta então que ele sonhou. E aqui no versículo 12 diz assim: e sonhou, e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde queres que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Olha lá, Deus fez uma promessa, né? Ali no sonho, fez uma promessa maravilhosa, de cumprir todas as coisas da vida de Jacó. O que dependesse da vida de Jacó, Deus fez ali uma promessa de estar junto com ele, de não desampará-lo, de estar ali abençoando, né? Protegendo, guardando, dando provisão, enfim, fazendo tudo. Jacó agora era o primogênito, né? Ele recebeu a bênção e tinha então agora um encontro com o verdadeiro Deus. E a Bíblia fala, quando nós lemos aqui, e quando ele despertou do sono, né, ele disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta do céu. É tão interessante isso. É interessante porque ele teve um sonho, uma revelação divina, né? Até então ele tinha a bênção dada pelo seu pai, mas agora ele tinha uma revelação divina. Jacó agora, ele sonhou. Ele viu o Senhor em sonho, né? E ouviu a voz, né? Ele viu o céu aberto sobre aquele lugar, ou seja, sobre a vida dele. E algo então começou a mexer com Jacó, né? Mas é tão interessante que um pouquinho para frente, então, nós olhamos Jacó agora, né? Jacó, lá no versículo 20, ele diz assim: fez também Jacó um voto dizendo. Olha, Jacó fez um voto para Deus, dizendo, né? Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. É interessante isso. É interessante porque Deus já havia falado com ele, tudo o que ia fazer. E agora então, ele faz um voto, né? E depois repete tudo de novo, para que se Deus fosse com ele,
Se Deus fizesse isso para ele, se Deus fizesse aquilo para ele, então Deus seria o Deus dele. É interessante, meu irmão, onde eu quero chegar com isso? Que muitas vezes é isso que acontece na vida de muitos irmãos. Muitos irmãos têm a promessa de Deus, têm a palavra de Deus, têm as revelações de Deus, mas ainda com sua voz continua até mesmo fazendo voto, propósito, né? E tentando até, vamos dizer assim, né? Dizer para Deus ser. Se acontecer isso comigo, então eu vou fazer isso, eu vou dar aquilo, né? Se acontecer isso, mas Deus já prometeu. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não volta para trás com as suas promessas. Deus, quando Ele diz alguma coisa, Deus é cumpridor da sua palavra, né? Mas Jacó não compreendia ainda as coisas espirituais, as coisas divinas, né? E por não compreender, Jacó então chega nessa situação. Mas é tão interessante isso. É interessante porque nós trazemos para nós, para os dias de hoje. No meio de tudo que nós vivemos, no meio de tudo que nós passamos, né? Parece que nós somos mais predestinados a fazer coisas por merecer. É isso que acontece. Muitas vezes nós queremos pagar uma bênção, né? Que a bênção aconteça na nossa vida, e se nós pagarmos ela, então automaticamente nós vamos, parece que crer mais que ela vai acontecer. Nós somos doutrinados nisso. A vida nossa é assim, né? Tem que trabalhar, tem que aprender, tem que ter responsabilidade, e tudo isso é bom. Tem que ser um bom profissional, tem que aprender uma profissão, tem que exercitá-la, tem que arrumar um emprego, tem que ter um emprego, né, para trazer um salário para a sua vida. Nós somos assim. Mas quando nós voltamos para Deus, então nós achamos que é a mesma forma de ser, é a mesma maneira de agir. E quando nós deparamos com as coisas gratuitas da parte de Deus para nós, nós temos dificuldade em crer, nós temos dificuldade em aceitar que verdadeiramente Deus está conosco, né? E que tudo vai acontecer conforme Deus tem dito na sua palavra. Mas nós olhamos na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, tudo que Deus falou aconteceu. As pessoas que Deus fez propósito para elas, as pessoas que Deus prometeu algo, a pessoa que Deus acompanhou nas suas viagens, que Deus esteve presente na vida dela, todas elas foram bem-sucedidas, todas elas foram abençoadas. Ninguém que chegou a Deus, né, ouviu de Deus e saiu desapontado. Veja, ninguém que confia em Deus, a Bíblia fala que será envergonhado, né? Mas olha, muitas vezes o que nós vemos é mais disso. As pessoas necessitam da bênção, elas sabem, mas elas querem fazer algo para poder merecer. Quando a graça é dom de Deus, não vem dos homens para que ninguém se glorie. A graça é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Eu volto a repetir, porque onde nós olhamos na palavra de Deus, o que nós vemos é isso. O que nós enxergamos é justamente isso. Nós encontramos a dificuldade do homem em receber aquilo que Deus tem preparado para ele. Parece que há uma resistência dentro de nós. Essa resistência, ela está dentro do ser humano, né? Dentro de nós, mediante a forma como fomos doutrinados, como aprendemos, como crescemos, como fomos educados, a cultura muitas vezes da nação, né? Todas essas coisas trouxe uma influência dentro da vida do ser humano, e essa influência, ela domina sobre ele, domina, e ele tem dificuldade de ser desprendido de tudo isso. Por isso que Deus fala aqui do seu poder, né? Da sua capacitação por ter encerrado as pessoas, todas elas na desobediência, para poder agora trazê-las de volta para o próprio Deus, né? Trazê-la de volta. E só Deus é que poderia fazer isso, só Deus é que pode realizar isso, só Deus é que pode abrir os olhos de um homem, abrir os ouvidos de um homem, né? E fazê-lo de volta ao próprio Deus, né? Andar por fé, desejar a palavra de Deus. Veja, é só Deus que pode isso, meu irmão. É só Deus que pode realizar. É tão interessante que diz assim, no versículo 18 do capítulo 28, tendo-se
levantado Jacó, quando ele acordou de manhã, né? Tendo levantado cedo de madrugada, tomou aquela pedra que havia posto por travesseiro, e pegou aquela pedra, colocou ela numa posição certa lá, e fez dela um altar, uma coluna, né? Sobre cujo topo, o que ele fez? Ele entornou ou derramou azeite, né? Sobre aquela pedra. Veja, uma pedra. Ele colocou ali, como se fosse um altar para Deus, e ali então ele derramou o azeite. Veja, irmãos, a Bíblia fala que, na verdade, a Bíblia nos ensina que aquilo que foi como uma sombra no passado, né? Uma sombra que tinha o objetivo de mostrar alguma coisa, que tinha o objetivo de revelar o propósito daquele objeto ou daquela peça, né? Era uma sombra, era algo que ele estava fazendo com um propósito naquele momento, mas às escondidas tinha algo celestial, algo de Deus, que Deus iria mostrar, então iria revelar. O que significava aquela pedra? Jacó estava fazendo como um altar, veja, era o próprio Jacó, era o próprio ser humano revelado naquela pedra, né? Era o próprio ser humano, né? Veja, mas de repente o que aconteceu? Jacó em cima daquela pedra derrama azeite. O que simboliza o azeite? Simboliza Deus. Então, o que estava um conjunto ali, né? O ser humano e o próprio Deus. E o ser humano e o Espírito de Deus representado agora sobre aquele azeite. Veja que coisa linda, meu irmão. Veja que maravilha. Quando nós encontramos a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, lá em 1 Coríntios, lá no capítulo 6, olha o que Paulo escreve dizendo, 1 Coríntios capítulo 6, lá no versículo 19 e também o versículo 20, se você quiser anotar, depois você lê, mas olha o que ele fala aí, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Que coisa linda, sabe, isso é tão maravilhoso, Deus agora vindo no ser humano, né? Representado naquela pedra que o próprio que o próprio Jacó, né? Jacó acabou erigindo como uma coluna, e ali ele derramou, e ali ele fez um propósito, como se fosse um altar de Deus. Mas veja, é o que Deus fez sobre nós agora, para que aquilo que está escondido, né, possa ser revelado para nós. Hoje nós estamos diferentes, muito melhor, mas muito melhor do que o próprio Jacó, né? Você conhece a história de Jacó. Jacó foi, a Bíblia diz, mesmo que a gente seja infiel, Deus permanece fiel. Deus tinha uma promessa dada ao primogênito. Deus não abriu mão de Jacó. Embora Jacó fez algumas coisas do jeito dele, da maneira dele, ele não sabia, mas ele fez, repetindo até mesmo com um ato de incredulidade aquilo que o próprio Deus tinha revelado ele em sonho. Mas tudo bem, Deus desconsiderou isso. Deus esteve com Jacó, não desamparou, abençoou, e depois no Val de Jaboque, então, houve uma transformação. Você conhece a mensagem que nós pregamos outro dia, né? Israel, veja lá, Israel, né? Deus é quem fortalece, Deus é quem está junto, né? Deus é quem vai sustentar dali para frente. Mas veja, vamos voltar aqui, lá em 2 Coríntios, olha o que diz em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, nós encontramos, lá no capítulo 4, olha o que diz a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 4, lá no versículo 7, olha o que Paulo escreve, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, temos, porém, esse tesouro de barro, né, em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos um vaso de barro, somos a pedra, né? Aquilo que está dentro de nós, né? A excelência, o tesouro, né? O Espírito de Deus veio a nós, veja, para fazer o quê, né? Para que
possamos ter compreensão da palavra de Deus, para que possamos ter a sabedoria de Deus, né? A sabedoria. Davi, ele chega a dizer no Salmo 139, ele chega a falar da grandeza de Deus. Se você abrir aí Salmo 139, olha o que Davi fala. E até Davi, ele chega a dizer para ele mesmo que isso seria incapaz, né? Seria incapaz de acontecer. Olha lá o que ele fala, Salmo 109, versículo 1 a 6. Ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos, ainda, olha lá o que ele fala, ainda que a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado. E olha o que ele fala agora: não o posso atingir. Não o posso atingir. A grandeza de Deus, né? A onipotência de Deus. Veja, o Deus onipotente. Veja, o Deus onisciente, né? Que está em todos os lugares, que conhece todas as coisas, que tem todo o poder. Davi reconhece isso, né? Davi reconhece isso. E depois ele fala, mas não dá para atingir, não dá para chegar lá, né? Agora, pela graça, é diferente, né? Pela graça agora, o Deus onipotente, né? Na pessoa do Espírito Santo, que é Deus, ele veio fazer o quê? Habitar em nós. Pedras, né? Pedras, tipificado ali com o altar de Jacó, pedras. Então nós encontramos essa palavra lá em Mateus, capítulo 16, presta atenção nessa palavra, o que fala aqui. Mateus capítulo 16, nós encontramos essa palavra. Veja o que diz ali, Mateus capítulo 16. Se você abrir ali, capítulo 16, lá no versículo de número 13, olha o que fala aqui. Diz assim, olha, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino do céu, e o que ligares na terra, olha lá, terá ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. Olha, irmão, que lindo é isso. Veja, bem-aventurado Pedro, né? Bem-aventurado Pedro, por quê? Porque ele recebeu uma revelação divina, ele recebeu algo do próprio Deus direto para ele, isso alegrou Jesus. Veja, a revelação divina, veja, não foi por influência humana, não foi porque alguém deu um toquinho para ele, né? Ou alguém falou aos seus ouvidos, por alguma influência, ou alguém tinha já revelado em algum lugar para Pedro, não. Não foi isso, não. Simplesmente, naquele momento, Deus traz essa revelação para Pedro com quem ele estava andando, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Mas veja, então Jesus agora olha para Pedro no versículo 18, e ele diz assim, olha, também eu te digo que tu és Pedro, olha lá, tu és Pedro. O nome Pedro, veja, no grego é Petros, significa pedra ou homem-pedra, né? Que Jesus estava dizendo.
Petros no grego, que significa pedra ou homem-pedra. Em seguida, Cristo usou a palavra Petra, que é a pedra, que ele diz em seguida: tu és o Pedro, e sobre esta pedra, que significa Petra, que significa rocha, né? Ele não estava dizendo sobre Pedro, o Pedro humano, né? Mas ele estava trazendo para o original. Veja, agora o homem como uma rocha, né? Como uma rocha. Veja, sobre essa revelação divina do Espírito Santo, pelo conhecimento da palavra de Deus e a fé em Cristo. Veja, ele disse: edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Meu Deus do céu, né? Sobre a rocha, a Bíblia fala que a rocha é Cristo, né? A rocha é Cristo. Veja, a revelação divina, o Espírito Santo habitando em nós, tornando-nos, né, conhecedor, o conhecimento de Deus vindo, a palavra de Deus tomando conta do nosso coração agora, as coisas divinas que eram ocultas, agora sendo reveladas, o homem, né, o ser humano, a mulher, agora tendo acesso às coisas espirituais, mas por revelação divina. Isso é lindo, meu irmão. Quando Jesus percebeu aquilo em Pedro agora, né? Ele com a intuição, ele teve a revelação de Deus. Quando Jesus viu isso, ouviu isso, ele falou: então agora é a hora, né? Agora é a hora. Ele fala Pedro, né? Petros, né? Que significa rocha, que significa algo firmado, né? Por isso que a Bíblia fala, meu irmão, aquele que ouve a palavra, aquele que pratica a palavra, ele firma a sua casa na rocha. E olha, bate o vento, a casa não cai. A água também pode bater, mas a casa não cai, porque a casa está firmada aonde? Na rocha, né? E a Bíblia fala: a rocha é Cristo, né? Estamos vivendo uma vida cheia de dificuldades, cheia de problemas, cheia de essa pandemia, né? A gente ouve coisas. Hoje eu ouvi coisas que eu não quero nem falar aqui para que você não se sinta com medo, né? Mas, meu Deus, temos que olhar para a palavra de Deus, temos que saber que Deus está conosco, né? Temos que saber que o próprio Jesus diz: a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja, né? Porque nós estamos firmados numa rocha. A obra é de Deus, ela veio de Deus para nós, né? Não é nós que fizemos alguma coisa por merecer, não. Quem fez tudo para nós foi o próprio Jesus ali no Calvário, né? Ali no Calvário, nós entendemos que ali no Calvário a nossa redenção houve através do sangue de Jesus Cristo, e na sua ressurreição, depois da sua morte, houve a nossa justificação. Então a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os seus eleitos, seus escolhidos? Olha, é Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Deus quem nos justifica. Oh, meu Deus do céu, se Deus é por nós, meu irmão, que pode ser contra nós? Deus é maravilhoso, meu irmão. Deus foi com Jacó, tinha uma promessa, era primogenitura. A Bíblia fala que Jesus, nós já pregamos aqui e falamos sobre isso também, Jesus é o primeiro, né? Ele tem a primazia em tudo, primeiro na ressurreição, primeiro em tudo, né? Ele é o legítimo filho de Deus, ele é o filho da promessa, ele é tudo para nós. Nele, meu irmão, nós passamos por tudo, nós vencemos tudo, com ele nós somos mais que vencedor. A Bíblia chega a dizer: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, né? Quem pode nos separar? Deus é por você, meu irmão, Deus é por tua casa, Deus é por seus filhos, Deus é pelo casal, pelo cônjuge, né? O laço, né? Eu gosto disso, é tão maravilhoso, é tão lindo, né? Ficar em Deus, não ficar aí olhando para os movimentos, não, fica com Deus, fica com Deus. Deus é hora agora de estar firmado mesmo, né? É hora de estar firmado, não ficar gritando, né? Sobressaindo erroneamente, né?
Porque hoje quem está saindo erroneamente, né? Na carne, tá batendo a cara na vidraça, né? Porque está lutando com aquilo que ele não vê, que só Deus é que pode fazer o livramento perfeito. Deus é maravilhoso. Fica com Deus, meu irmão, não abra a mão por nada. Creia na palavra de Deus, se alimente dela. É tão lindo isso. Veja, hoje eu saí, fui para a cidade, voltei, mas fui ouvindo, sabe? E o Espírito Santo falava comigo tantas coisas lindas que ele falava. E uma das palavras que ele revelou, eu já tinha lido muitas vezes, mas ela veio tão acesa, tão firme dentro do meu coração, né? Livro de Salmos, capítulo 119, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Meu Deus do céu, como que nós vamos ter vitória se nós não guardamos a palavra no nosso coração? Como que nós vamos deixar de errar se nós não guardamos a palavra no nosso coração? Foi horas pensando e meditando, né? O quão é importante, né? A live que nós estamos fazendo, ouvindo a palavra de Deus, sabe? É um tempo muito precioso para todos aqueles que fazem isso, né? Nós não estamos buscando os sinais, as maravilhas. Nós não estamos buscando isso. Nós estamos buscando a palavra de Deus que gera fé em nós, que nos fortalece, que nos vivifica e, consequentemente, então, o milagre acontece, a vitória se faz, o medo se desfaz e tudo concorre, tudo concorre para o nosso bem. O prazer de Deus para nós é o nosso gozo completo, nossa alegria completa. A Bíblia fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Oh, meu Deus do céu, alcançar, né? Alcançar o lugar da verdadeira paz, alcançar o lugar que Deus deseja para todos nós, plena confiança naquele que tudo é. Deus é maravilhoso, não deixa entrar nada na tua vida contrária, fica com Deus, fica com as coisas de Deus para você, sabe? Não é fácil, nós somos cutucados a sair da palavra de Deus diariamente, nós somos cutucados, mas o que nós temos que fazer é focar Deus, né? É ter a palavra de Deus viva, acesa dentro de nós. Então nós vamos responder à altura da palavra, ou então vamos ficar quieto e deixa quem fale, né? Deus é por você, meu irmão. A Bíblia fala que Ele te escolheu. Ele te escolheu. E Ele designou, né? Designou para que você vá e dê fruto. E o fruto permaneça. O que significa isso? Sabe, uma árvore, para ela dar fruto, veja, tem que estar tudo completo, tem que estar tudo bonito. Para que o fruto seja bom, tem que estar tudo ligado, tudo certinho. Então Deus vai cuidar de tudo, né? Porque o fruto é da mesma espécie, é da mesma árvore, né? Jesus disse, eu sou a videira, meu pai é o agricultor e vós sois os ramos, né? Deus ama você, meu irmão. Veja, Ele ligou você nele. Eu quando oro nas madrugadas, hoje eu estava orando e eu dizia, né? Como eu e a Rosali, e você pode dizer, se você é casado com o seu marido, ou o marido com a esposa, na oração pode dizer, Senhor, eu te agradeço, porque eu e a minha esposa, né, e cita o nome e diz, eu e ela, nós somos um em espírito contigo, um em espírito com Jesus, a Bíblia fala que nós somos, mas na carne, a Bíblia fala, o próprio no Velho Testamento e no Novo Testamento está escrito, deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá e será uma só carne. Por que uma só carne? Para um só propósito, para um só objetivo, para que os filhos nasçam em santidade. Veja, mesmo que o marido não seja crente, ou a esposa não seja crente, mas se um é crente, pronto, essa palavra vale para ele. E quando ele toma posse dessa palavra, aí, meu irmão, e agradecendo a Deus constantemente, firmando isso dentro do coração, ele lapida aquela pessoa ao lado de Deus também. A salvação acontece. Um só propósito.
Você está lembrado quando José se levantou contra Maria, que tinha um propósito de Deus sobre a vida de Maria? Jesus ia nascer, a gravidez nela não era por efeito humano, não, era espiritual, era algo divino que estava acontecendo ali dentro. E Maria disse: cumpra em mim segundo a tua palavra. Ela não entendia como, mas ela disse, ela creu. E Deus então estava agindo, né? Quando José soube que ela estava grávida, José falou: agora eu vou deixar, vou abandonar. Deus se manifesta em sonho com ele e fala: olha, para com isso, fica quietinho no seu lugar, é porque o que está acontecendo com ela é eu que estou fazendo. E José ficou um com Maria agora. Que coisa linda, um na carne. Por quê? Porque a obra que está sendo feita é uma obra de Deus. Os filhos são herança, fruto do ventre, o nosso galardão. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o nosso galardão. O filho, ele fica com duplicidade de pai. O pai espiritual, como Jesus disse: o meu pai é Deus, sou filho de Deus. Mas também ele dizia: sou filho do homem, né? Sou filho do homem, filho de José e Maria. Veja, duplicidade. Então a Bíblia fala: são o rebento da oliveira à roda da mesa. Primeiro para Deus, porque era de Deus, Deus nos deu, agora voltou para Deus pelo novo nascimento pelo Espírito, quando ele toma uma decisão, tem um encontro com Jesus, e depois continua com a família. Mas honra pai e mãe, seja Deus na parte espiritual, honrando a Deus e honrando também o Pai da terra. Olha lá que lindo. E depois diz: verás os filhos dos vossos filhos e haverá paz no seu coração. Deus quer o melhor para todo mundo. Deus quer o melhor para todo mundo. Meu Deus do céu, eu oro todo dia agradecido a Deus nesse sentido. Todo dia, não fica um dia sem oração. Orando agradecido pelo que nós somos, porque assim diz a palavra de Deus que nós somos. E se nós somos, porque poderoso é aquele que disse, ele prometeu e ele pode fazer. Ele é Deus e é tudo para ele, tudo para ele. É dele e para ele. Ele é Senhor no céu, Senhor na terra, Senhor sobre todas as coisas. Ele ama você. Fica com esta palavra no teu coração. Fica, ora por tua família, cita esses versículos, né? Fala com Deus. Fica firme com Deus, meu irmão. Ele ama você. Amém? Ele começou a boa obra, ele é fiel para completar. Então não esqueça, compartilhe para alguém, né? Para alguém também possa ouvir. Deus é tão tremendo, tão maravilhoso. Eu creio, meu irmão. Ontem nós falamos lá, você ouviu a mensagem, quem estava lá ouviu, senão você ouve a live de ontem. Veja, nós falamos, o que está acontecendo na terra vai dar um conserto em tudo, né? Vai dar um conserto. É muita coisa acontecendo, sabe? Existe hoje um balanço de todas as coisas. Meu Deus do céu. Deus tem me mostrado pontos e mais pontos, e eu digo: Deus, para com isso, né? Senão minha cabeça vai ficar, para com isso, mas Deus está mostrando. Deus é maravilhoso, meu irmão. Creia em Deus, fica firme com Deus. Deus ama você. Amém? Nós vamos orar agora. Leve seu pensamento a Deus. Vamos falar com Deus, né? Ele está aí com você, Ele é teu Pai, está dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo, a morada de Deus, né? E foi Ele que fez isso em você. Vamos falar com o nosso Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, a te damos toda a honra e glória. Agradecido pelo que somos, Pai, feitura sua, ó Deus, para sermos a imagem do teu Filho, ó Pai, para sermos, Pai, aquilo que tu nos constituíste a ser, luz desse mundo e sal desta terra. Ó Deus, para vivermos em justiça, Pai, para vivermos na Tua presença com retidão, ó Pai, para dizer ao mundo, Pai, que Tu, Deus, é bom, para dizer ao mundo que Tu, Deus, é reto, e para dizer ao mundo, que, Pai, que em Ti não há injustiça. Pai Santo, obrigado por tudo, meu Pai. Eu oro por todos os ouvintes, Pai, nesta live, nessa
nessa transmissão, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, as pessoas que estão conectadas, outros que vão conectar. Eu oro por cada pessoa que representa a sua família, ou por toda a família que está aí representada, Pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai, por esse empresário, por esse comerciante, por esse homem de negócio, por esse empreendedor, Pai, seja grande ou pequeno, não importa, ó Deus, por esse autônomo. Deus, eu oro por todos os que estão conectados, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, eu repreendo todo o mal, Pai. Se alguém está com alguma doença, enfermidade ou dor, eu repreendo no nome de Jesus, Pai, e declaro essa pessoa curada. Ó Deus, em nome de Jesus eu a declaro curada, como qualquer outra necessidade que qualquer um deles possa estar passando, Pai. Tu, Deus, é o Deus que supre as necessidades em Cristo Jesus, ó Pai. Então eu oro em nome de Jesus Cristo que todas as necessidades sejam supridas, Pai. Que teu nome seja glorificado nesta família, Pai. Que teu nome seja glorificado através desse empresário, deste comerciante, desse empreendedor, desse autônomo, ó Pai. Ó Deus, todos os ouvintes, Pai, recebam bênção em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor disse na tua palavra, tu és Deus e Deus recompensador daquele que o busca. Pai, desta maneira eu abençoo esse teu povo, mas também oro, Deus, pelas autoridades postas na terra, Pai, para que esses homens, Deus, sobre Deus, a autoridade que o Senhor concedeu a cada um, eles possam, Deus, trabalhar, Pai, mas com honra, Pai. Ó Deus, abençoando, Pai, o povo de cada nação a quem ele foi constituído, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo eu oro, eu rompo todo o poder, Deus, de Satanás. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo eu abençoo as nações da terra, Pai, toda a humanidade, em nome de Jesus, Pai. Detenho esse mal, Pai, essa pandemia, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu determino o fim desse mal, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu ordeno, Pai, que todos os espíritos maus que estão por detrás disso, ó Deus, eu ordeno que eles parem, cessem, Pai, e eu declaro o fim deste mal, o fim deste coronavírus, Pai. Eu oro pelas pessoas que foram infectadas, Pai, milhões de pessoas, Deus, em nome de Jesus Cristo, sobre todo o mundo, ó Deus, eu as declaro curada, Pai, eu as declaro liberta, eu as declaro com vida, em nome de Jesus, Pai. Assim eu abençoo, Pai, todos aqueles que estão na condição de suspeitos, ó Pai, eu declaro todos eles libertados, livre, Pai, dessa contaminação, o coronavírus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro toda a humanidade abençoada, em nome de Jesus, Pai, como também abençoo, Pai, ó Deus, na área financeira, Pai, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu detenho esse espírito que atua, ó Deus, na área econômica, e ó, em nome de Jesus, eu declaro a reversão, Pai, a reversão na parte econômica de cada nação, Pai, que seja transformado, Pai, que todos eles se recuperem, Pai, e que todo o mal cesse, Pai, as empresas voltem a trabalhar, os comércios voltem a trabalhar, Pai, com segurança, mas Deus, livre deste mal e economicamente falando, Pai, estando bem, Pai, assim haja emprego aos milhares e milhões, Pai, que toda a humanidade possa trabalhar, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, assim abençoa o mundo, Pai. Clamo, Deus, para que o teu evangelho, ó Deus, prossiga, Pai. Chegue aos confins, ó Pai. Que tua palavra alcance, Pai. Haja salvação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh Deus, eu clamo que o Espírito Santo convença, Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque, ó Deus, não creram em Jesus. Da justiça, Pai, porque Jesus já foi ao Pai, e do juízo, Pai, porque o mundo está condenado. Assim eu oro por todos, Pai, que o Espírito Santo trabalhe, haja nos corações, Pai, e ó Deus, haja conversões, haja mudança de vida, pois em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro. Guarda a tua igreja, Pai, protege os teus líderes, Pai, livra desse mal, Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, seja tudo para o teu louvor e tua glória. Nós te pedimos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Fica com Deus, meu irmão. Deita em paz, dorme tranquilo. Se amanhã vai trabalhar, volta. Se Deus é com você, meu irmão.
Ele te cerca, amém? Ele te rodeia, Ele é o teu guardião. Por isso que no Salmo 91 é tão lindo, né? Ele é o teu escudo e broquiel, né? Ele é a galinha que debaixo das suas asas você está seguro, amém? Fica com Deus. Amanhã nós estaremos de novo aqui, sexta-feira, depois sábado, os jovens, e assim nós vamos trabalhando, né? Deus ama você, compartilhe com alguém, né? Compartilhe, dá o testemunho daquilo que você está recebendo da parte de Deus, né? Olha, tem tanta gente sofrendo, tanta gente com medo, tanta gente apavorada, meu Deus do céu. Viver hoje em paz é algo honroso, é algo que é um privilégio. Se você está vivendo em paz, é um privilégio isso. Porque o dinheiro não dá isso, nada dá isso. Você deitar na cama hoje, botar a tua cabeça e dormir, meu irmão, olha, agradeça a Deus por isso. Porque o mundo aí não está conseguindo dormir, não. Tem muita gente preocupada, muita gente sofrendo. Graças a Deus. Vamos orar para todo mundo. Deus abençoe você. Amém? Fica com Deus. Amanhã nós vamos nos ver novamente. Que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão, né, do Espírito maravilhoso, o Espírito Santo, nosso Adonai, nosso Elohim, nosso Senhor e Deus, nosso Rabone, nosso Senhor e Mestre, né? Esteja com você hoje e sempre. Amém. Fica com Deus, meu irmão, em nome de Jesus. Um abraço da minha família a todos vocês. Nós amamos vocês. Amém? Fica com Deus. Amém. Graças a Deus.